Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Clube do Conhecimento. Esse que é um benefício que a Assist disponibiliza para seus associados e também seguidores que nos acompanham aqui no Instagram, que traz aí assuntos, palestras, traz uma troca entre sempre aí trazendo algum assunto relevante, seja para a nossa gama de associados ou também assuntos relevantes de todas para todas as classes também aqui entre a gente aqui nas nossas redes sociais. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, eu faço parte aqui do setor de benefícios e parcerias da Assist. E aí, como mencionei, esse é um dos nossos 24 benefícios, o Clube do Conhecimento. Esse ele acaba sendo um benefício que ele acaba sendo para todos, né? Como mencionei, todo mundo que acompanha, que assiste, você que já é associado, você que é beneficiário, ou você que ainda não faz parte da Assist, mas é servidor, está procurando, está buscando entender mais um pouco sobre a Assist, esse benefício também ele se estende a você. Espero que você que ainda não é associado, mas é servidor, também possa se associar em breve. E hoje a gente vai trazer um assunto que ele é bastante importante, isso aí, como disse, para qualquer pessoa da sociedade, que a gente vai falar sobre educação financeira. É um assunto, uma temática que a gente vira e mexe, a gente acaba visitando, vendo que existem várias palestras, várias ações que falam sobre a educação financeira, mas é justamente porque é um assunto que é bastante importante, a questão de planejamento, a questão de você conseguir ter o controle também das suas finanças, e é muito importante porque através dela é que a gente também vai conseguir ter um bem-estar para si e um bem-estar social também. E hoje a gente vai trazer um dos nossos parceiros para poder estar podendo divulgar não, desculpe gente, mas poder estar podendo falar sobre esse assunto. A gente sempre traz aí algum palestrante, alguma palestrante para poder estar enriquecendo sobre o assunto que a gente vai tratar. E hoje a gente vai estar conversando com o professor Anderson Daniel, ele faz parte da nossa parceira Unicarioca. Você associado que ainda não tem conhecimento da nossa parceria, a Unicarioca ela é uma das nossas parceiras, a gente são mais de 150 parceiros em diversos segmentos e a Unicarioca é mais uma delas. Eu vou convidá-lo aqui para que ele possa estar falando mais sobre essa temática tão importante. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, professor. Uma boa tarde novamente a todos. Peço aí para quem identificar que está tendo algum ruído com relação à imagem, com relação ao som, nos comentários que a gente viabiliza aqui de tentar tá resolvendo essa situação. E também, ao longo da live, tiver alguma dúvida, tiver algum tópico que gostaria que o professor falasse, ou então alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui também, que o professor vai poder estar respondendo a vocês. Fica aberto aí a essa interação. Mas gostaria que você se apresentasse, primeiramente, professor, falar um pouco do seu trabalho, falar o que te levou também a estar se aprofundando nessa temática de educação financeira. Bom, boa tarde mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com a Assist, né, que é a Associação de Servidores do Rio de Janeiro, representando aqui a Unicarioca. É uma honra muito grande falar sobre esse assunto, mas me apresentando um pouquinho, né, estou como coordenador aqui na Unicarioca, sou professor desde 2017, está perto aí de fazer 10 anos de Unicarioca, né, e eu posso dizer que é um orgulho imenso trabalhar aqui na casa, né, estar aqui. E a minha história com a educação financeira ela é um pouquinho complexa, porque eu entendo que a maioria das histórias que envolve educação financeira ou dinheiro, né, propriamente dito, sempre tem alguma parte um pouco triste, né? Eu também vivenciei isso, mas essa é uma temática que eu gosto muito, que eu tenho me aprofundado a cada ano para poder levar conhecimento, né? Conhecimento que vai libertar muitas pessoas, né? Eu tenho certeza disso. Né? Então, minha trajetória começa, né, com a minha graduação em contabilidade, depois eu fiz o meu mestrado em contabilidade também e comecei a dar aula. Né? Tenho uma experiência com
um escritório de contabilidade e atualmente eu trabalho muito com, além da sala de aula, eu também trabalho com assessoria financeira, né? Justamente para ajudar pessoas para poder se educar financeiramente. É um desafio porque, se a gente for pensar a nível Brasil, apesar de ser um tópico obrigatório nas escolas, desde 2020, pela LDB, a gente tem uma diretriz de trazer o ensino da educação financeira para as crianças, desde o maternal até o ensino médio. Eu considero que também ainda é um tabu falar sobre dinheiro, né? Porque você tem muitos sonhos, muitos desejos, mas também tem muitos gatilhos para a compra, por exemplo, né? A gente viu aí semana passada a Semana do Consumidor, onde vimos algumas ações de alguns players, né, oferecendo a lanche a 99 centavos, por exemplo, oferecendo descontos agressivos, né, que vai fazer a pessoa comprar, né? Então, desde a minha adolescência, eu tento lidar melhor com o dinheiro, fruto justamente de alguns problemas, né, familiares que tive, e então isso me causou ali uma preocupação, né, não com hoje, mas com o futuro. Eu sei que às vezes é difícil falar do futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que nós temos no mundo hoje é uma perspectiva das pessoas viverem aos 80, 90, 100 anos, né? Apesar de poucas zonas no mundo serem chamadas zonas azuis, né? Que são as zonas onde a população vive muito, mas a gente vê uma tendência de querer se cuidar. Só para a gente ter uma noção, o mercado de suplementos nos Estados Unidos está superando o mercado de assistência médica, por exemplo, né? Então, as pessoas nos Estados Unidos estão investindo em suplementos, estão investindo em saúde, por quê? Pensando que vai viver muito tempo, né? E se viver muito tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar ter dinheiro para poder se manter, né, e sobreviver nesse mundo, né? Então, a gente pensa nisso e isso me trouxe até aqui hoje para poder falar um pouquinho com vocês algumas dicas importantes que eu julgo serem necessárias para que possamos ter uma boa educação financeira. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Assim, você mencionou algo que eu confesso até que eu tinha desconhecimento, mas que há muito tempo eu não só, né, mas toda meu grupo de amigos, na época que a gente era do colégio, a gente tinha meio que esse debate. Bom, mas por que a educação financeira não é obrigatória? Eu acho que muitas gerações passaram por isso. Eu não sabia realmente que a partir de 2020 que se tornou obrigatório. Exatamente. E bastante relevante isso. Exatamente. Isso é um assunto, né? Por que isso aconteceu, né? Uma preocupação do país pautado e espelhado em outros países que desenvolveram educação financeira. Eu posso citar aqui a Alemanha, eu posso citar aqui a Finlândia, o próprio Estados Unidos, né? Que são países que, desde berço, você tem uma preocupação por ensinar a criança a lidar com dinheiro, né? E eu tive uma experiência antes da pandemia de dar aula para crianças de 10, 11 anos, ali no quarto, quinto ano, sobre educação financeira. E, por incrível que pareça, é a melhor época para você falar sobre o dinheiro. Por quê? Porque elas estão sedentas, elas estão aprendendo as operações básicas da matemática, né, como porcentagem, multiplicação, e eles começam a entender a questão dos juros. Então, foi uma experiência riquíssima que eu tive no ano de 2019, de ficar um ano numa escola trabalhando com as crianças. Então, isso foi muito interessante, porque ao final do ano, alguns pais vieram me agradecer porque esse ensino trouxe uma mudança na vida familiar e trouxe uma preocupação da criança com os pais, né? Tinha casos ali de alguns pais que tinham 10, 12 cartões de crédito e por conta da criança, a família cortou para um cartão de crédito. E teve uma situação também que um aluno, 10 anos, ele começou a entender o que era criptomoeda. E aí levou o pai a estudar sobre a criptomoeda e eles começaram a investir, né? Uma criança de 10 anos, mas ela já começou a entender o que é investimento, enfim. Então, isso é um assunto muito interessante. Quando a gente trata desse assunto com as crianças, fica muito mais fácil.
Mas não quer dizer que hoje a gente não tenha a possibilidade de falar um pouco sobre educação financeira. E eu entendo que a educação financeira passa por uma questão comportamental. Existe até um livro chamado Psicologia Financeira que fala um pouco sobre isso, né? Hoje em dia a gente lida com dinheiro de acordo com o nosso comportamento. Nós somos guiados por estímulos, né? Então esses estímulos nos levam a gastar ou não, né? Então tudo que vai envolver a educação financeira vai passar muito pela mente, né? Vai passar pelo nosso comportamento, né? É aquela situação. Se eu tenho uma propensão a gastar, quando eu for sair, eu vou levar o quê? Nada. Por quê? Porque eu sei que eu vou gastar, né? Eu sei que isso vai acontecer, né? Então é importante isso. Mas eu também não quero dizer para as pessoas, ó, vocês não vão gastar mais, vocês vão viver sem gastar, sem fazer nada. Também não é isso, né? A educação financeira também nos ajuda a pensar no hoje e no futuro. Então, sempre vai ter a possibilidade de a gente ter algo para gastar hoje, sem medo de ser feliz, né? Então, isso é muito interessante para passar para as pessoas. Sim, assim, eu me vejo muito, como é que eu posso dizer, eu sou, é, meu pai, ele sempre tentou me deixar com um pouco dessa, não deixar, mas me mostrar, como é que eu posso dizer, o valor do dinheiro, mas em que sentido? De ele me mostrar que, olha só, não adianta você querer hoje você comprar, você ganhou todo o seu dinheiro aqui hoje, você ganhou a sua mesada. Eu não tinha nem mesada, mas às vezes ele me dava um dinheiro. Só que ele sempre me falava, olha só, esse seu dinheiro aqui, ele, se você gastar ele hoje todo com bala, amanhã você não vai ter bala. Principalmente se você gastar todo e comprar tudo. E ele sempre foi me incentivando no sentido de que hoje, no ponto comportamental mesmo, hoje você tem, pode ser que amanhã você não tenha, e não necessariamente que você tem, que você precisa gastar. Isso aí eu acabei levando muito para a vida, porque é isso, eu acho que a maioria de nós, né, a gente acaba tendo objetivos na nossa vida e, feliz ou infelizmente, a maioria deles perpassa por grana, questão financeira. Se tiver um planejamento, eu quero ter uma casa. Se não tiver um planejamento, eu não vou conseguir comprar uma casa, não Exatamente. comprar ter um bem. Então, eu gosto muito de. Eu já tive algumas outras palestras, também assisti, né, no caso, nunca pude ter essa troca mais diretamente, mas sempre gostei de estar envolvido e ouvir outras pessoas falando sobre educação financeira, porque é isso, acho que às vezes são dicas diferentes, são visões diferentes, até mesmo a parte de investimentos eu não conheço muito, mas só de ouvir eu já, de repente, desperta interesse, e aí eu acho que é fundamental ter aí esse assunto sendo tocado, porque muitas vezes as pessoas até pensam, ah, não, mas incentivar mais a questão do dinheiro, quando fala-se de educação financeira para a criança, de você já vai colocar elas em contato com esse mundo, digamos assim, de tentar incentivar ela a ter essa vivência, pode ser nocivo? Creio que não. Vai depender muito de como se colocar isso, né? Como você falou, é mais uma questão comportamental do que mesmo você apresentar o dinheiro para a criança e falar o que ela tem ou não tem que fazer com aquilo. Exatamente. E quando eu vou conversar com algumas pessoas, né, sobre a educação financeira, eu falo muito sobre o conceito que a educação financeira ela lida com sonhos, com os objetivos. Né? Você falou muito bem, né, sobre comprar um imóvel. Hoje em dia tem pessoas que falam que é vantajoso comprar imóvel e tem pessoas que falam que é interessante alugar imóvel. Eu sou de uma cultura que prefiro adquirir um imóvel. Mas eu também não acho errado se a pessoa se planejar para alugar esse imóvel. Não tem problema. A questão o que a gente tem que pensar quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos e o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo. Só para trazer
um case legal, né, que está acontecendo. Eu dou aula aqui de matemática financeira. E aqui na Unicarioca a gente preza muito por metodologias ativas, um aprendizado prático para os nossos alunos. E aí eu peguei esse desafio, vamos trabalhar a matemática financeira. Então, antes mesmo de trabalhar alguns conceitos da matemática, como juros compostos, eu mostrei para eles numa tabela que é possível ser milionário. E aí, em alguns anos, né, dependendo do quanto você poupar, mas em média você consegue se tornar milionário, né, se você tiver esse poder de poupar e tudo mais, algo em torno de 20, 25 anos, né, dependendo do que você poupar, né, e ter aquela disciplina de poupar. E aí isso já despertou o interesse deles. Bom, o que aconteceu? Né, já fez com que algumas pessoas, alguns alunos, já começassem a poupar. Né? Alguns alunos até falaram, olha, no meu carnaval eu ia gastar tudo, mas eu acabei não gastando tudo para poder guardar para o meu futuro. Né? Então isso é muito interessante, porque quando a gente traça metas, objetivos, fica muito mais claro alcançá-los. Né? Porque às vezes eu posso falar, vou guardar dinheiro, mas guardar dinheiro para quê? Ah, porque eu quero uma viagem, porque eu quero, sei lá, um carro, eu quero uma casa, eu quero me mudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Fica muito mais claro, né? A educação financeira fica muito mais interessante. E aí, como que a gente pode, né, ser educado financeiramente falando? Primeiro de tudo, a gente saber o que a gente ganha e o que a gente gasta. Por que isso? Porque o que a gente ganha normalmente é fixo, né? Às vezes não tem muitas variações, beleza. Mas o maior problema, e essa frase nunca vai sair da minha mente, que eu aprendi há um tempo atrás, de uma pessoa, essa pessoa me falou assim, o maior problema não é o dinheiro que entra, o maior problema é o dinheiro que sai. E realmente, quando a gente não tem um controle do que sai do nosso dinheiro, o dinheiro vai embora rapidinho. Né? É aquelas compras no cartão de crédito de 2, 3, 4, 5, 10 reais. Quando você vê, a fatura já está em 5 mil reais. Como isso aconteceu? É porque a gente não teve o controle. Então, a primeira dica que eu posso passar para todos aqui é: vamos nos organizar financeiramente. Como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer isso com papel, você pode fazer isso com uma planilha, você pode fazer isso com um aplicativo. Mas o importante é entender quanto que você ganha e como você gasta esse dinheiro. Por exemplo, eu ganho R$1.000, né? Eu vou gastar, sei lá, R$200 comigo. Ok. E os outros 800? O que você vai fazer? Como é que vai ser esse gasto? Né? Por quê? Porque se a gente analisar isso friamente, se a gente for parar para pensar, às vezes a gente gasta de forma até desnecessária. Né? Por quê? Porque vai no impulso ou na praticidade ou na facilidade dos aplicativos. Né? Um aplicativo que a gente gosta muito, todo mundo conhece, né? Amazon, Shopee, né? Que às vezes a compra está com um clique. Só que às vezes a gente compra sem saber para que a gente comprou. E quando a gente vê, chegou em casa, e aí o que a gente vai fazer com aquilo? Né? Então, se a gente entender como a gente gasta o nosso dinheiro, isso já vai ser importante. Depois que a gente faz isso, o próximo passo é definir metas, definir objetivos. Definir metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. E colocar valores. Por exemplo, eu quero uma viagem daqui a 10 anos, um exemplo. Ou daqui a 2 anos. Mas viagem para onde? Porque eu posso viajar, por exemplo, para o interior do Rio, e aí eu vou de carro, de uma forma. Eu posso viajar, quero viajar para a Europa. Opa, já é de uma outra forma que eu vou viajar. Mas, se a gente colocar objetivos claros, precisos, a gente vai o quê? Ter aquela motivação para poupar aquele dinheiro para alcançar esses sonhos, esses objetivos. Eu nunca me esqueço, né, que eu e minha esposa, nós juntamos dinheiro, uma parte do dinheiro para a lua de mel, com moedas de R$1. Hoje em dia a gente não usa muita moeda, né? É raro, mas antes a gente usava, desde quando a gente começou a namorar, qualquer troco, né, que dava moeda de R$1 a gente juntava. E aí a gente foi, se não me engano, 2 ou 3 vezes no banco levar aquelas moedas para poder investir
e falamos assim, esse dinheiro aqui vai ser para a nossa lua de mel. Por incrível que pareça, né, em 5 anos de namoro, a gente juntou uma quantia considerável, né? Por quê? Porque a gente estava no propósito, né, de se casar. Então, com moedas de R$ 1, a gente pagou uma parte da nossa lua de mel, né? E a gente pode fazer isso, né? Porque a gente vai começar observando como a gente gasta. Eu vi o caso de uma pessoa ontem, se eu não me engano, que ela cortou, né, devido a um processo financeiro familiar, ela cortou todos os streams possíveis. Spotify, ela cortou YouTube, Disney, Amazon, Paramount, tudo. Por quê? Porque dentro do contexto familiar dele, ele julgou necessário fazer isso. Para quê? Para que pudesse gerar uma economia e essa economia atender alguns propósitos específicos da família, né? Então, é uma forma, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo vai cortar, né, a Netflix, né? Mas, dentro do propósito familiar, se todos estiverem de acordo, se for algo benéfico para a família, você faz esse corte, né? Então, a gente aprende primeiro a identificar como a gente gasta, a estabelecer metas, objetivos claros. E eu gosto muito de falar, né, de uma regra chamada regra de ouro da educação financeira, que é 50-30-20. O que é isso? Teoricamente, a gente vai pensar o nosso orçamento da seguinte maneira. De tudo que eu ganho, 50% vai ser para os gastos essenciais. Ou seja, água, luz, telefone, aluguel, apartamento, enfim. 30% eu vou investir. E os outros 20% eu vou gastar hoje. Por quê? O Gustavo Cerbasi, né, ele é um autor conhecidíssimo, né, sobre educação financeira. Em um dos seus livros ele fala que o dinheiro que a gente utiliza não é para hoje, é para o futuro, né? Então, nessa regra que foi criada, né, os especialistas atribuem essa regra a um momento que a gente vai poder gastar o dinheiro hoje, mas a gente vai reservar uma fatia desse dinheiro para o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E também até o futuro, futuros desejos, né? Futuros sonhos, né? Objetivos. Então, isso é possível. Então, mas eu vou ter que sempre guardar 50%? Não, gente. O ideal é que a gente se organize para, se for necessário ajustar esses percentuais, a gente ajusta, não tem problema nenhum. Por exemplo, esse mês eu não consegui 50% para gastos fixos, foi para 60%. Tudo bem, no mês seguinte volta para 50%. E assim vai se ajustando a cada etapa familiar e a cada etapa da sua carreira, da sua vida, enfim. Então, eu acho que esses princípios são importantes, né? Esses foram princípios que ajudaram, por exemplo, o Warren Buffett, né, que é um dos maiores especialistas no mercado financeiro do mundo, né? São pessoas que, ao longo da vida, foram educados financeiramente falando e estão colhendo frutos, né? Só para a gente ter uma ideia, o Warren Buffett ele se tornou milionário aos 50 e poucos anos, né? Não foi rápido. Teve um processo para que isso acontecesse. E hoje em dia, ele é uma das pessoas aí renomadas, né, no mercado. Eu acho que isso é importante, né, falar que nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente começar a poupar. Nunca é tarde para a gente poder pensar no nosso futuro. Nunca é tarde para a gente poder concretizar alguns objetivos importantes, né? Então, isso é bem legal. Sim, como você falou no início, a nossa expectativa de vida está cada vez maior, então realmente nunca é tarde. A gente pode, se pensa muito, eu já ouvi alguns amigos falando, vou gastar hoje, não sei quando que eu vou morrer. Cada vez menos a gente está com essa questão da morte, cada vez menos a gente está, a nossa projeção está maior, então é isso, pensar no futuro, até para se realmente estiver vivo, se manter, como viver. Tem que passar isso pela nossa cabeça. Não pode ser algo que a gente possa ser. Hoje não dá simplesmente para a gente se prender no presente. Vou viver aqui sem pensar no amanhã. Amanhã tá ainda que o tempo está corrido, amanhã está cada vez maior, está cada vez se esticando mais. Exatamente.
E pensar no futuro é algo bom, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, né? Eu penso estar bem daqui a 20, 30 anos, até para poder curtir, né, uma outra etapa da vida dele, né? Que vai ser, ele vai estar jovem, vai estar casado, não sei, mas vai ser uma outra etapa. Eu preciso estar bem, né? Não só fisicamente, mas financeiramente falando, né? A gente não está falando aqui que todo mundo vai se tornar milionário ou algo do tipo, mas se todos, né, puderem fazer esse papel essa lição de casa, né, de organizar as finanças, gastar bem, gastar de forma consciente, isso vai ser bem legal, né? Porque a gente está vivendo um contexto, né, econômico onde nós temos uma taxa de juros alta, né? Ela foi aumentada na semana passada, né? Foi para 14,25%. O aumento de taxa de juros necessária, obviamente, dentro do contexto econômico, mas isso vai impactar a nossa vida, né? Nós vamos ser impactados de alguma forma. Então, o que a gente puder fazer hoje para poder nos ajudar, né, ajudar a todos, isso é muito importante, né? Não é que a gente vai deixar de consumir, mas a gente vai consumir de uma maneira mais consciente, né? De uma maneira mais interessante, né? Por exemplo, vai ter final de semana, eu gosto de sair todo final de semana, um exemplo, né? Vai ter final de semana que vai ser bom ficar em casa, né? E você vai, pega lá, compra alguma coisa, faz o lanche, chama os amigos, enfim, faz parte do processo, né? Então, o que não pode é ser algo doloroso, o que não pode é ser algo chato, né? Em que sentido, né? De você poder, né, falar sobre esse assunto com qualquer pessoa, né? Acho que isso que é o mais importante. De fato, eu acho que quando isso se torna algo, digamos assim, maçante, fica até difícil mesmo para a pessoa, às vezes, ter como é que eu posso dizer, ter essa consciência, ou ela mesmo praticar mesmo o que ela deseja. E aí, foi o que você também mencionou. Há pouco tempo eu também estava nessa de, tipo, por guardar. Sempre, não tinha um objetivo estabelecido, mas eu sempre gostei de guardar dinheiro. Só que eu acho que cada vez mais, eu acho que até mesmo com esse bombardeamento que está ocorrendo nas redes sociais, muitos estímulos, eu vi que eu estava gastando cada vez mais. E, tipo, esse dinheiro que eu estava guardando, eu pensava, estou guardando ele, está guardado, deixa eu pegar aqui um pouquinho, porque estou sem finalidade, dá para eu comprar isso para mim. E aquilo, achar que está precisando. Às vezes eu via, pô, acho que eu estou precisando. A minha mentalidade foi muito, era muito essa de, tipo, eu não quero comprar o supérfluo, porém eu acabei me vendo muito naquela de, eu estou precisando. Não, está precisando mesmo? Está achando que está precisando. Só que são tantos os estímulos que mostram que a gente tem essa necessidade de comprar, que aí a gente acaba deslizando, assim, se você não tem um objetivo definido. E aí agora, nessa virada de ano, botei como uma das minhas metas pessoais, como posso dizer, ser um pouquinho mais realista com relação ao que eu necessito, comprar realmente o que se tem necessidade e também definir metas com relação ao qual o objetivo da dinheiro. Eu sempre juntei realmente mais por gostar mesmo. Tipo, sempre separei esse dinheiro. Mas aí eu ocorria disso, tipo, ficasse às vezes pegava uma parte, eu destinava uma porcentagem do meu salário. Mas sempre, na maioria das vezes, eu não conseguia executar aquela porcentagem. Sempre ficava faltando um pouco, mas muito por conta disso, de não ter um objetivo tão claro. Mas aí hoje eu já botei um objetivo, já tenho. E eu vi que realmente, tendo um objetivo, eu penso duas vezes em executar alguma compra. É algo que é engraçado, mas que realmente funciona. Porque, ainda que eu não tivesse nenhum objetivo, meu objetivo era guardar dinheiro. Só que o objetivo, às vezes, é muito abstrato. Quando você tem algo que
tem realmente uma finalidade, tem realmente ali uma, um desejo, uma vontade, eu acho que você acaba indo contra esses estímulos e, ao menos a mim, tem feito muito bem. Eu tenho conseguido, assim, não que eu também tenha conhecimento, digamos assim, de educação financeira, mas eu tento ser equilibrado nisso e tem dado certo. Eu até às vezes fico satisfeito comigo de eu pensar, bom, tô diferente do que eu estava há algum tempo atrás, então para mim já está. Tô indo, eu acho, por um caminho bom. Exatamente. Não, e é aquele processo, né? Quando a gente consegue, né, vamos dizer assim, trabalhar, né, isso até pessoalmente, mentalmente, né, isso acaba sendo algo interessante, né? Por exemplo, no nosso contexto aqui, né, da Assis, né, teoricamente, né, todos, ou a grande maioria, tem, né, uma renda que é chamada fixa, né? E então o nosso maior desafio é o que? Criar mecanismos para poder controlar as saídas, né? Já que a entrada ela se torna fixa, né? Você falou algo ali, né, sobre virada de ano, né? A gente está ainda no início do ano, né? Março, então ainda dá tempo da gente poder, né, pensar, né, algo para o ano, né? O que eu gosto de falar, principalmente com meus alunos, né, é o seguinte: a gente precisa registrar de alguma forma. Hoje em dia existem aplicativos, hoje em dia existe planilha, né? Eu e minha esposa, por exemplo, a gente usa planilha, né? Cada um vai registrar de alguma forma. O importante é fazer o registro. Para quê? Para que a gente possa, no futuro, colher esses resultados, né? Para que a gente possa entender. E, sinceramente, né, eu não vejo problema nenhum em ser poupador, né? Ou seja, às vezes abrir mão de alguma coisa hoje, né, para que no futuro eu possa colher bons frutos. Não só a favor daquela pessoa que acumula bastante. Eu acho que a gente precisa ter ali uma linha tênue. Existe uma linha tênue entre você acumular muito, ser uma pessoa chamada acumuladora, ou ser uma pessoa poupadora, né? Quando a gente poupa, é porque a gente está poupando com objetivo. E às vezes acumular é só por acumular mesmo, né? Então isso é complexo, então a gente tem que tomar cuidado, né, nesse processo. Mas quando a gente consegue, né, se organizar financeiramente, entender financeiramente como é que são os nossos gastos. De vez em quando eu e a minha esposa a gente se senta para entender como que é essa fatura de cartão, né? O que está acontecendo nessa fatura, por que isso aconteceu, por que aquilo não aconteceu, enfim. E dependendo da situação, dependendo do objetivo de vida, a gente vai criando mecanismos para ajustar esse processo, né? Para quê? Para que a gente consiga se organizar financeiramente, né? Para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, para que a gente consiga entender o que a gente vai fazer, né? Mas existe uma regra, né, básica, que é o que? A gente nunca vai poder gastar mais do que a gente ganha. Quando a gente faz isso, a gente gera um problema para a gente. Por quê? Porque a gente pode acabar tendo que usar mecanismos para sair desse problema, como, por exemplo, o cheque especial. Como eu falei antes, né, a taxa de juros está muito alta. Então, a taxa de juros cheque especial vai ser altíssima tanto quanto, né? Então, isso é um problema. A gente precisa, né, se controlar para poder a gente gastar sempre menos do que a gente ganha. Se a gente ganha 1.000, o ideal é que a gente gaste 800, né, 700, para poder sobrar ali um dinheiro para a gente poder investir no futuro. E aí alguns dos nossos ouvintes podem estar se perguntando, mas como que eu vou ter a consciência de separar um dinheiro para poder investir? Uma dica que eu aprendi num documentário, agora eu não vou lembrar o nome, mas foi colocar a conta investimento como sendo uma conta para pagar. A gente não tem energia, água, Netflix, apartamento, essas coisas. A gente vai criar mentalmente na nossa organização uma conta chamada o quê? Investimento. Ou seja, recebeu o salário, pagou essa primeira conta, a gente vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque se a gente
deixar dinheiro sobrando na conta, a gente pode gastar. E se a gente não priorizar pagar essa conta que é chamada investimento, a gente vai gastar o dinheiro. Vai gastar. Imprevistos sempre vão acontecer e sempre quando você está no propósito de poupar, os imprevistos acontecem. Não sei se acontece com vocês, né, com os nossos ouvintes, pode colocar aqui no chat, mas sempre quando a gente começa esse propósito, né, vou poupar. Esse é meu objetivo. Acontecem imprevistos, não é mesmo? Então, o que a gente pode fazer para esses imprevistos? A gente pode criar uma coisa chamada reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Alguns estudiosos afirmam que a reserva de emergência ela tem que ser o quê? Você vai ver o quanto que você gasta todo mês. Aqueles gastos que são fixos, né? Que são aqueles gastos que, independentemente de você ganhar mais ou menos, eles sempre vão existir. Por exemplo, água, luz, telefone, pode ser a Netflix, pode ser alguns gastos que você sabe que esses gastos são essenciais. O ideal é que você tenha na sua reserva de 6 meses a 1 ano guardado. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, você tem um dinheiro para essa reserva. Esse dinheiro ele vai ser importante nessa reserva para o quê? Para você utilizar caso aconteça a emergência. Aconteceu a emergência, passou a emergência, a gente volta a poupar novamente para poder fazer essa reserva crescer. Então, vamos imaginar que você, para facilitar a conta, né? Vamos imaginar que você ganhe R$1.000 ou R$2.000. 50% vai ser R$1.000. E o que você vai ter que ter? De 6 meses a 1 ano guardado, investido, né? Então, você vai ter que ter de 6.000 a R$12.000 investido. Mas esse dinheiro é para você ganhar dinheiro? Não. Esse dinheiro é só para sua reserva de emergência. Porque se acontecer alguma coisa, você pode ficar de 6 meses a 1 ano numa boa, né? E onde você vai investir esse dinheiro? A gente não vai falar aqui sobre em qual local investir, qual título investir ou algo do tipo, mas a gente vai falar o seguinte, a gente vai procurar títulos que me deem uma liquidez alta, uma possibilidade de resgatar a qualquer momento e, de preferência, pague uma taxa Selic, por exemplo. Por quê? Porque esse dinheiro não é para a gente fazer dinheiro com ele, não. É só para a nossa reserva. E eu preciso que ele esteja disponível a qualquer momento que a reserva, que a emergência acontecer, né? Sei lá, por exemplo, rasgou o pneu do carro, vou precisar comprar outro pneu. Ao invés de usar o cartão de crédito, você vai lá, pega da reserva, compra outro pneu e depois retorna para a reserva. E aí eu falei um ponto importante, né? Cartão de crédito. É bom ter cartão de crédito? Depende. Tem pessoas que se dão muito bem com o cartão de crédito, tem pessoas que não, né? Então vai depender de pessoa para pessoa. Mas o que eu gosto de falar sobre o cartão de crédito é que, se você for usar o cartão de crédito, que o cartão de crédito te retorne minimamente algum benefício, né? Um investback, milhas, alguma coisa que pelo menos ele te dê um retorno para você de alguma forma, né? Então, se você for usar um cartão A, B, C ou D, que ele te ajude com algum propósito, né? Tem gente que usa cartão de crédito para milhas, tem gente que usa cartão de crédito para investback, tem gente que usa cartão de crédito para poder fazer investimentos, enfim, tem várias situações. E tem aquelas pessoas que até hoje não querem ter cartão de crédito. Por quê? Porque pode gerar um problema. E o conselho que eu dou tenha apenas um cartão. Por quê? Eu sei que às vezes a gente entra em algumas lojas e as lojas oferecem o cartão de crédito dela e ela fala assim, olha, você tem 60 dias para pagar, 90 dias para pagar, 100 dias para pagar. Beleza, isso é muito bonito, mas não aceite. Fique só com o cartão, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se você tiver vários cartões, pode chegar um momento de você ter que pagar um cartão com outro cartão. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um efeito bola de neve. E bola de neve dos juros. Às vezes, eu tive um caso de uma pessoa conhecida minha que ela devia algo em torno de R$10.000 no cartão. Ela não podia pagar. E ela deixou passar 2 meses.
os 10 mil reais se transformaram em 35 mil reais de dívida. Ou seja, os juros de 10 mil se transformaram em 35. Então a gente tem que tomar um cuidado, né? Por quê? Porque o cartão de crédito ele pode ser bom, mas ele pode ser muito ruim. Então essas dicas são importantes, né? Então a gente já está chegando, né, ao final do nosso encontro aqui, né? Mas eu queria recapitular com vocês isso, né? Que educação financeira é muito bom, né? É algo que é prazeroso. Então, qual é o passo a passo, né? Se eu posso dizer aqui, pense como você gasta, como é o seu gasto, organize seus gastos, né? De alguma forma, numa planilha, num aplicativo, em algum lugar, perfeito. Depois que você organizar esses gastos, você vai precisar pensar nos seus objetivos, metas, sonhos, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque vai te ajudar a buscar de uma forma clara esses seus objetivos. Depois, você pode aplicar a regra 50, 30, 30, 20, né? Isso pode ser para qualquer um. E depois que você fez isso, você vai pensar na reserva de emergência. Tenha reserva de emergência. Eu acho que a pandemia nos trouxe muito bem essa lição da importância de ter uma reserva de emergência. Porque se acontecer alguma coisa, a gente tem ali uma reserva chamada de emergência. E aí, depois que você constitui a sua reserva de emergência, você pode pensar em quê? Em investir. Como que eu vou investir? Aí a gente pode pensar em ações, a gente pode pensar em fundos imobiliários, a gente pode pensar em vários títulos. A gente vai fazer aqui nenhuma recomendação, mas depois que a gente se organiza financeiramente, a gente consegue fazer esse próximo passo, que é investir, fazer o dinheiro multiplicar. E lembre-se, os juros compostos são lindos. Quando a gente utiliza ele, os juros compostos, ele faz o nosso patrimônio crescer e multiplicar de uma forma muito interessante, mas muito interessante mesmo. Professor, assim, acho que não, não, não teve aí, não faltou, foram dicas aí para que a gente consiga, para todo mundo aí que participou, todo mundo que nos ouviu, não faltaram, foi dicas, entendeu? Quase que o caminho do pergaminho do ouro para que a gente consiga aí, ter aí esse equilíbrio e até mesmo ter esse retorno, foi como você falou, a gente conseguindo fazer, ajustando, seguindo todos esses passos, a gente ainda consegue ter esse retorno para a gente, que essa educação financeira vai se tornar algo para além de benéfico, porque eu acho que muito do que a gente está vivendo hoje, eu vejo muito também, muita questão com relação às linhas de crédito, muitas pessoas endividadas, mas é isso, se a gente tiver aí uma disciplina, a gente consegue fazer até com que a gente ganhe em cima de todas essas oportunidades que o mercado financeiro tem dado para a gente. Assim, sensacional, professor. Eu já tinha uma mentalidade, mas eu acho que sempre falta isso. A gente está revivendo isso, tá levando, trazendo essa relevância para que a gente entenda também e cada vez mais se conscientize com relação a isso. Ai, que bom, que bom. Que bom que eu pude ajudar, né? Que bom que eu pude contribuir, né? E a Unicarioca, né, tá aqui, né, para ajudá-los, né, no que for necessário. Vou deixar aqui uma dica, né? Quem quiser saber mais sobre o mercado financeiro, como investir e tal, nós temos um curso de gestão financeira, né, que auxilia muito nisso, né, da gente entender como é que é a lógica do mercado, né, e fora os nossos cursos de pós-graduação que vão ajudá-los, né, bastante. E se for, né, preciso, a gente marca um novo encontro, um novo evento para poder falar um pouquinho mais sobre essas técnicas, né, da educação financeira. Acho que vai ser bem legal. A gente está aqui à disposição, né, para ajudá-los no que for preciso e necessário. Perfeito. E fica o convite. A gente pode introduzir, claro, esse tema em uma outra edição do Clube do Conhecimento,
creio que vai ser bastante relevante, bastante interessante a gente estar trazendo também esse tema. Vamos tentar trazer o quanto antes, que a gente já pega esse gancho. Com certeza. Mas então, professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tanto em nome da Assist como de mim mesmo aí, que foi intermediário, mas também é ouvinte aí de todos esses ensinamentos, foi bastante enriquecedor para mim também. E agradecer também pela disponibilidade da Unicarioca, nossa parceira. A gente tem uma troca bem legal, bastante produtiva, e nossos associados cada vez mais possam estar também aí chegando até vocês, aproveitando desse desconto que tem pela parceria e que seja uma parceria ainda mais duradoura. Estamos já há bastante tempo juntos, mas que continue aí ao longo dos anos. Opa, foi um prazer. Muito obrigado. Agradecer em especial o pessoal que comentou aqui, né? Então vai ficar disponível aqui o vídeo, depois vocês podem assistir com mais calma, enfim. Eu só tenho a agradecer mesmo, né? Agradecer em especial toda a nossa equipe aqui do comercial que nos ajudou e a equipe de marketing aqui da Unicarioca que está possibilitando que tudo isso aconteça, né, nessa tarde. Então, eu só tenho a agradecer a todos. Perfeito. Obrigado a quem esteve aqui com a gente. Como o professor falou, essa live ela vai ficar disponível aqui tanto no Instagram da Assist quanto no Instagram da Unicarioca. Se quiser depois revisitar ou pegar as dicas, muito importante. Se quiser depois pegar até um papelzinho para anotar todas elas, vai ser bastante legal, vai ajudar bastante, tenho certeza. Muito obrigado. A gente agradece mais uma vez. Aí esse foi mais um clube de conhecimento. Ao longo dos meses a gente vai trazendo sempre assuntos relevantes para que a gente possa estar enriquecendo cada vez mais a nossa consciência. Obrigado, professor, mais uma vez. Até a próxima. Vamos tentar já ver o quanto antes aí uma próxima live.